Mais uma vez, boa tarde, Esté. Queremos Boa agradecer tarde. pela participação, por ter aceitado esse convite. Estamos muito felizes. Quero pedir desculpa por não ter tanta gente, é porque hoje é terça-feira, é dia de aula. Então, Não, muita gente imagina. está assistindo a aula agora, só que o pessoal aqui está muito animado para escutar você e ver sua trajetória. Bom, a gente é um grupo de pesquisa, extensão e ensino aqui da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande. Somos alunos de engenharia elétrica. E dentro desse grupo, que é o PET Elétrica, a gente tem um grupo de mulheres, que é o grupo do Make Lab feminino. A gente basicamente faz projeto, a gente basicamente leva o curso de engenharia elétrica para o pessoal do ensino médio e para as mulheres, para chamar a atenção e ver se elas interessam por nossa área de tecnologia. Estamos muito felizes mais uma vez. Fique à vontade, você tem o tempo aí que quiser para falar sobre sua trajetória. E ao final da sua palestra, a gente vai abrir perguntas para o pessoal que está aqui. Pode ser? Pode ser. Perfeito, então. Pode ficar à vontade, viu, Esther? Obrigada. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui fazendo parte dessa palestra aqui para o pessoal do PET, para os alunos aí do curso de Engenharia Elétrica. Para quem não me conhece, meu nome é Esther Velasquez, eu sou formada em Engenharia Biomédica pela Unifesp aqui de São José dos Campos, em São Paulo. E atualmente eu sou fundadora do Matemateca, que é uma plataforma de e-learning para matérias de exatas no geral para quem está no ensino superior. Então, cálculo, álgebra, geometria analítica, essas matérias que a gente sabe aí principalmente do ciclo básico, né, dos cursos de engenharia, matemática, quem está nessa área de exatas aí na faculdade. Então, o pessoal do PET me chamou aqui para contar um pouco sobre a minha trajetória, como eu cheguei onde eu estou hoje, como foi ali a trajetória desde a faculdade até a fundação do Matemateca, né, que é a minha empresa. E eu trouxe um pouco tanto dessa parte educacional, que é onde eu trabalho hoje, né, essa parte de ensino, e também um pouco da trajetória que eu tive como no meio do caminho aí, né, enquanto eu estava aperfeiçoando essa parte educacional. Então, basicamente, hoje em dia eu trabalho só com educação, né, ensinando aquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu vi durante os anos de engenharia, o que eu ensino hoje. Mas a minha experiência com educação, na verdade, começou lá no ensino médio. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a dar monitoria na escola, surgiu um projeto de monitoria de matemática, física, que era focada nos alunos do último ano ensinarem os alunos dos anos anteriores nessas matérias. E, assim, sinceramente, eu nunca tinha tido nenhuma experiência ensinando, nenhuma experiência, assim, na área educacional. Fora aquela coisa de ajudar os amigos nas matérias, esse tipo de coisa, nunca tinha tido nada do tipo. Mas aí, por incentivo dos professores, por aquela coisa de, vamos ver como é, eu acabei começando a fazer parte. E eu diria que foi, tipo, o pontapé inicial, assim, para algo que eu nunca imaginava que eu gostaria, que eu teria ali uma habilidade, e que acabou sendo essencial ali para mim naquele momento e ao longo dos próximos anos. Então, como eu falei, eu ensinava as matérias de matemática e física para a galera do primeiro, segundo ano, e assim, eu não é que eu vou dizer, nossa, na época eu já sabia ensinar, não, pelo contrário, eu acho que foi realmente, como eu falei, o pontapé inicial para começar a entender qual era a dor dos alunos, como eu podia ensinar da melhor forma. Então, às vezes, em uma semana eu ensinava de um jeito, e na outra semana, nossa, talvez aquilo ali fulano ia entender melhor explicando assim, eu ia aperfeiçoando mesmo. E eu fui gostando tanto que no ano seguinte eu entrei na faculdade e justamente por causa dessa coisa de começar a sentir falta dessa parte de ensino, eu comecei a oferecer aulas particulares. Então, comecei a dar aulas particulares para os alunos de ensino fundamental mesmo. Então, antigamente, né, o ensino médio eu morava em Cotia, que é uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, e eu me mudei para São José dos Campos, que é no interior. Então, em São José dos Campos, eu comecei a oferecer aulas particulares para quem estava na escola ainda. E fui realmente, como eu falei, aperfeiçoando, pegando gosto pela coisa, entendendo qual era a dificuldade dos alunos ali, por que que determinado assunto ali, a fulana que eu estava dando aula não estava entendendo, ela tinha mais dificuldade lá na base, não, ela tem dificuldade na parte de raciocínio. Então, fui entendendo quais podiam ser as possíveis dores dos alunos. E isso aconteceu de uma forma muito natural, assim, não foi aquela coisa de, vamos
fazer um planejamento. Não, foi acontecendo muito natural, até porque na época, sinceramente, eu não pensava em trabalhar com educação, não era uma coisa que eu via assim para o meu futuro, porque estava cursando engenharia biomédica, queria trabalhar em hospitais, queria trabalhar em clínicas, enfim. Então, foi aquela coisa que aconteceu mais naturalmente, assim. Então, continuei dando ali as aulas particulares, e quando eu cheguei no segundo ano de faculdade, que começaram as matérias mais específicas, aquela coisa que a gente sabe fica mais corrido, eu não conseguia mais me deslocar para essas aulas, então eu resolvi entrar no projeto de monitoria da faculdade, que eu descobri que estava tendo esse projeto também, estava em crescimento ainda na época, então ainda não tinha tantos monitores, e eu acabei entrando também para a monitoria de geometria analítica, que era uma matéria que na época eu considerava assim que eu tinha ido bem, mas aí quando falavam tipo, monitoria de cálculo, monitoria de física, eu falava tipo, não, meu Deus, não rola, não sei o quê. E aí comecei na monitoria de geometria analítica. E eu vou confessar para vocês que quando eu cursava essa matéria, falando de geometria analítica, por exemplo, foi a primeira que eu dei monitoria, eu não considero que eu consegui aprender tão bem essa matéria quando fui monitora, porque eu acho que mais uma vez, eu fui pegando ali a empatia pelos alunos, foi também uma construção como ser humano, né? Não só a técnica ali da didática, mas fui pegando a empatia ali, entendendo as dores dos alunos, entendendo as dificuldades, e com isso acabou que estudar essas matérias que eu já tinha visto antes, só que agora estudar para monitoria, acabou entrando na minha rotina também. Mas você tinha outras matérias ali no seu semestre, mas eu acabava encaixando também esses estudos para as monitorias, porque foi realmente algo que eu fui vendo que eu gostava e fui vendo que as pessoas estavam dando bons feedbacks, eu estava conseguindo aperfeiçoar a minha didática, estava conseguindo realmente ajudar essas pessoas. Então, foi realmente unindo muito duas coisas que são muito importantes para mim, sempre foram, que é o senso de propósito e esse propósito estar ajudando outras pessoas, estar transformando ali as vidas delas, né? Então, acabou que eu fiquei muito engajada nisso, muito realmente querendo fazer parte, e nos semestres seguintes continuei pegando monitoria, eu falava, não, nunca vou pegar monitoria de cálculo, peguei de cálculo também, peguei de física também, e fui realmente começando a ficar mais engajada nesse projeto, até que em determinado momento, um ano depois que eu tinha iniciado na primeira monitoria, que foi aquela de geometria analítica, eu consegui uma vaga de emprego numa plataforma educacional que vocês devem conhecer, que é o Responde Aí. Então, eu consegui uma vaga lá para produção de conteúdo educacional. E eu diria que foi assim um divisor de águas. Antes de eu começar a trabalhar de fato com isso, em uma plataforma ali realmente séria, eu diria que foi a minha curva ali de aprendizado da didática e também, como eu falei, da parte de empatia, da construção como ser humano, para conseguir ensinar outras pessoas, né? Que isso também é muito importante, não adianta ter só a técnica ou uma didática boa. Então, até antes de eu entrar no Respondi, foi essa curva ali, e depois foi realmente o momento de colocar mais isso em prática, óbvio que ainda aprendendo muita coisa, mas colocar em prática o que eu tinha visto nos últimos anos e o que eu tinha lapidado ali dentro de mim nesses últimos anos. Então, como eu falei para vocês, até então só tinha dado monitoria de matemática, cálculo, geometria analítica. E quando eu entrei lá, foi outra coisa, foi aquele negócio de realmente precisar trabalhar com uma gestão de tempo, precisar trabalhar com uma escala muito maior de alunos do que eu trabalhava na monitoria. Na monitoria era 10 alunos no máximo por semana, lá era um negócio muito maior, com uma cobrança um pouco maior também. Então, além do desafio técnico, além do desafio ali realmente de comunicação com o ser humano, também teve muito essa coisa de eu começar a aprender a gerenciar o meu tempo, começar a aprender quais tarefas fazer naquele momento, quais tarefas deixar para outro momento, o que era mais difícil, o que era prioridade, o que não era, que é uma coisa também super importante quando a gente está falando de uma construção de uma carreira, a construção ali de uma vida profissional, né? Então, nessa época foi quando eu comecei a, de fato, aprender isso, até porque eu ainda estava na faculdade, ainda estava ali nas matérias do segundo, terceiro ano, quase indo para o quarto ano. Então, foi realmente uma época que eu tive que aprender essa parte de conciliar, essa parte de gerenciamento do tempo mesmo. Então, lá no Responde Aí, eu já tinha trabalhado com geometria analítica, com cálculo, lá eu comecei a trabalhar mais com física, resolução de provas, então novos desafios que eu nunca tinha sido submetida e que também me fizeram crescer muito, assim, na parte didática e na parte de entender o aluno, na parte de compreensão do aluno, compreensão de uma empresa, do funcionamento de uma empresa. E aí, chegou um determinado momento, acabou ali o semestre, no terceiro ano,
E aí eu estava de férias e comecei a conversar com meu pai. Eu lembro exatamente dessa conversa. A gente estava conversando sobre as monitorias que eu tinha dado, quanto que eu estava gostando disso. E um detalhe, gente, importante aqui, é que até então, como eu falei para vocês, eu não pensava em trabalhar com educação. Eu já tinha os meus planos dentro da própria área de engenharia biomédica, que inclusive eu vou falar com vocês daqui a pouco, que eu pretendia trabalhar em um hospital, eu pretendia trabalhar com dispositivos cardíacos, dispositivos da parte de neurociência. Então, eu tinha vários caminhos ali que eu pensava em seguir e nenhum deles estava totalmente relacionado à educação. Às vezes, eu pensava, um dia da minha vida, quando eu tiver uns 50 anos, eu faço um doutorado ali para dar aula. Eu pensava, assim, isso a longo prazo, mas não era o plano principal que eu tinha até então. E aí, voltando à conversa que eu estava tendo com meu pai, né? E aí eu falei, nossa, pai, mas sabe o que eu acho engraçado? Que tem muitos alunos que às vezes eles vêm tirar uma dúvida de cálculo, por exemplo, e eles sabem fazer o cálculo, eles sabem resolver aquela derivada, resolver aquela integral. Mas o que peca para eles ali é a base matemática. Às vezes eles não sabem somar uma fração, às vezes não sabem fazer uma potência. E aí um caminho muito diferente para seguir, né? Você está ali para ensinar integral, só que às vezes o aluno chega com uma dificuldade na base matemática, e aí você tem que ir lá na base, porque às vezes o aluno sabe resolver aquilo ali. E aí, meu pai falou assim, então por que você não ensina matemática básica? Eu fiquei tipo, como que eu faço isso, né? E aí começou aquela ideia, eu estava de férias, como eu falei, e durante todas as minhas férias eu comecei a construir um curso de matemática básica para disponibilizar na internet. Então a ideia era fazer um livro de matemática básica acompanhada de alguns vídeos para ensinar aquilo ali que eu via que os alunos tinham mais dúvida, que era na parte da base matemática. E aí eu comecei a gravar essas aulas, comecei a ver como funcionaria melhor. E até que em determinado momento, tipo, uma semana antes de eu realmente conseguir disponibilizar esse curso, eu falei, cara, se eu vou disponibilizar um curso na internet, por que não colocar no YouTube também? Colocar algumas aulas ali no YouTube, fazer as pessoas terem ali um acesso a essas aulas. E aí surgiu essa ideia de colocar também um canal no YouTube. E aí, foi 28 de fevereiro, daqui 4 dias, vai fazer 6 anos, eu postei o primeiro vídeo nesse canal, que é o canal Matemateca, que existe até hoje, né? E eu poderia falar para vocês, nossa, eu postei vídeos no YouTube, a galera riu de mim, a galera me julgou, só que, graças a Deus, nesse caso foi muito ao contrário, porque eu acho que justamente por nos últimos anos da minha vida eu ter estado tão focada nisso de ensino, tão focada nisso de educação, e as pessoas me conhecerem tanto por isso, foi aquele negócio de, nossa, não acredito que finalmente você está ensinando, está disponibilizando as suas aulas, sempre me ajudaram tanto. Então, foi um negócio que teve ali um apoio muito grande, principalmente do pessoal da minha faculdade. E eu acabei continuando ali, não apenas com as aulas de matemática básica, mas comecei o curso de cálculo, comecei o curso de geometria analítica, fui gravando outras aulas, que logo depois começou a pandemia, né? Então, eu tive um tempo um pouco maior ali para gravar, e fui gravando várias aulas até que eu fui entendendo, cara, eu gosto disso, as pessoas gostam disso, eu tô cumprindo aquelas coisas que eu comentei com vocês, de ter um senso de propósito, de esse propósito ajudar outras pessoas, e fui realmente me engajando cada vez mais nisso. Mas, como eu falei, eu ainda estava na faculdade, ainda estava ali nos últimos anos de faculdade, e eu precisava de um estágio para me formar. Eu não podia chegar e falar, eu tenho um canal no YouTube, esse aqui é meu estágio. Eles, obviamente, não iam aceitar, então eu precisava encontrar um estágio. E que, inclusive, foi uma época bem difícil, assim, da minha vida, no sentido de que estágio, às vezes tem a empresa que a gente sonha em trabalhar, que a gente fala, nossa, vou trabalhar nessa empresa, que é perto de casa, que vai ser tranquilo, só que a gente recebe muitos nãos, né? Tem muitas quebras de expectativa. Às vezes a empresa que a gente sonha em trabalhar não é um funcionário como nós que ela está procurando. E às vezes uma empresa que a gente nem imagina, ela precisa de alguém exatamente igual a gente para aquele momento. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei mais de 6 meses procurando estágio e sonhando com determinadas empresas, e elas falavam, não, agora não sei o quê. E eu pensando, cara, eu não vou conseguir um estágio, eu não vou conseguir me formar e tudo. Até que em determinado momento eu consegui um estágio em uma empresa que era justamente de dispositivos cardíacos, que é marca-passos, desfibriladores, e era para a parte de educação médica, então treinamento médico nessa área. Vocês imaginam o quanto eu surtei de felicidade, né? Que era a junção das duas coisas que eu estava fazendo da minha vida, a faculdade de engenharia biomédica e a parte de educação, que era tudo que eu tinha feito nos últimos anos ali, enquanto eu fazia a faculdade. Então, eu fiquei super feliz, nossa, que legal, vou trabalhar com treinamento médico e eu vou conseguir aperfeiçoar ainda mais essa parte de educação. Eu estava tão focada, assim, nisso de educação, que eu fiquei totalmente
pensando que eu ia fazer só aquilo. Mas o que aconteceu? Até entrando um pouco nessa parte de mulheres no mercado de trabalho, eu entrei junto com um outro estagiário. Então, eu fui contratada para essa parte de treinamento médico e ele para a parte de marketing. Só que aí, quando a gente chegou, falaram: ah, não, deixa ele para a parte de treinamento médico, você vem para a parte de marketing. Me deixaram em uma parte bem mais operacional, assim, do que eu estava esperando. Eu surtei na época. Eu fiquei, nossa, não acredito que eles estão fazendo isso comigo, é só porque eu sou mulher, não sei o quê. Tá. Eu fiquei revoltada, assim. Mas continuei fazendo, porque a gente tem que seguir aquilo que é proposto pra gente na nossa vida, né? E assim, segui achando injusto, mas segui. Até que em determinado momento, a minha chefe da época, que era a chefe ali da parte de marketing, chegou e falou: ó, Esther, vai ter um médico dessa área de eletrofisiologia cardíaca, que ele vai dar um curso. É um curso ali da parte de ritmologia mesmo, dessa parte mais biológica da coisa, e ele tá chamando algumas pessoas de cada empresa da área. E aí eu pensei em você ir lá para ver o que você acha, tal, aprender um pouco mais disso, que essa época de estágio, as empresas normalmente focam muito no aprendizado do estagiário, então ela achou interessante que eu fosse, e aí eu resolvi ir, né? E cheguei lá, o médico, ele era cardiologista, trabalhava nessa parte de eletrofisiologia, só que ele estava cursando engenharia elétrica, inclusive. E ele comentou isso durante a palestra, falou, que não sei o que eu tô no curso, tal, que eu quero juntar essa parte de eletrofisiologia com a parte da engenharia e tal. E, assim, eu acho que foi, na época eu era muito mais tímida do que eu sou hoje, eu já sou tímida, na época eu era muito mais, só que aí eu tive a cara de pau ali, sem vergonha nenhuma. Cheguei no final e falei, doutor, você falou que você tá cursando engenharia? Se você tiver interesse, eu tenho um canal que eu ensino as matérias, caso você tenha dificuldade em alguma coisa, você pode ir lá, eu ensino cálculo, ensino física, não sei o quê. E o olho dele brilhou assim na hora. Ele falou: você é engenheira? Você está se formando em engenharia? Você ensina as matérias e tal? Aí eu, sim, não sei o quê. Aí ele falou: não, me passa o seu número, que eu tenho uma clínica lá, eu quero ter uma conversa com você, vou falar com os meus sócios, tal, tal, tal. Até que conversa vai, conversa vem. Eu marquei uma reunião com ele, os sócios dele, e eles me contrataram para fazer parte de um novo setor que eles queriam abrir na clínica deles, que era o setor de inovação e engenharia. Não existia esse setor ainda, então, assim, eu tinha 21 anos, 22 anos na época, e do nada estava criando um novo setor em uma clínica que era, tipo, super renomada em São Paulo. Eu fiquei, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus do céu, né? Mas aí fui lá, topei o desafio, me demiti do estágio e fui trabalhar com eles. E lá, por mais que no estágio eu falasse, tipo, eu tô com essa parte de marketing, que chatice, não sei o quê, lá eu consegui aplicar 100% do que eu tinha feito lá no meu estágio. Então, 100% daquelas coisas que eu achava totalmente chatas, que eu achava que não tinha nada a ver, justamente por eu estar tão envolvida ali, falando diretamente com minha chefe, entendendo o que estava acontecendo ali na parte operacional, eu consegui inovar realmente muitas coisas dentro dessa clínica, realmente trazer muitas das coisas que eles estavam esperando para esse novo setor e que talvez eu não fosse conseguir tanto se eu tivesse só naquela parte de treinamento médico, que é a parte que eu tanto queria. Então, quando eu comecei nessa empresa, nessa clínica de cardiologia, eu comecei a aplicar tanto as coisas que eu já sabia até então, que eram a parte mais de educação, porque esses médicos davam cursos e faziam treinamentos para outros médicos da área da cardiologia, e aí eu conseguia organizar isso baseado no conhecimento que eu tinha até então, mas também conseguia aplicar toda a parte de como funciona o processo por trás de você agendar um curso, de você fazer os convites para médicos, de você fazer a parte de divulgação ali, que foram coisas que eu tinha aprendido no estágio que eu achava que não tinha nada a ver na época, que acabou me ajudando ali enquanto eu estava nessa clínica. Até que, enquanto eu estava ali na clínica, passei mais ou menos um ano lá, e eu acabei me formando na faculdade, um ano depois, e chegou um momento que eu falei assim, cara, o canal tá indo bem, eu tô gostando do que eu tô fazendo no canal, e a clínica estava exigindo cada vez mais de mim. Então, quanto mais a gente conseguia crescer, mais era necessário que eu estivesse ali presente. E chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu foco 100% na clínica, porque se eu focasse 100% na clínica, não ia conseguir gravar tantas aulas para o canal, dar tanta atenção para os alunos, ou eu foco 100% no canal. E o que eu fiz, foquei 100% no canal. Me demiti da clínica, falei, eu tô com outro foco agora no momento, foi muito bom o tempo que eu estive aqui, aprendi muito, mas percebi que naquele momento o meu foco, o meu propósito estava justamente nessa parte educacional. E aí, como eu já falei para vocês, tudo que eu aprendi no estágio, tudo que eu aprendi na clínica foi essencial para os meus próximos passos, porque logo depois eu criei a plataforma, que é o Mathematic Academy, então, até então eu já tinha o canal no YouTube e criei a plataforma, que é
estilo um Netflix, assim, dos estudos, tem planos por assinatura para os alunos terem acesso a mais funcionalidades. E ali eu precisei usar muita coisa que eu tinha aprendido nesses empregos. E que é até uma coisa, um recado que eu quero deixar para vocês, que às vezes a gente está ali achando que não está fazendo nada demais, que aquilo ali está chato, que não estou onde eu queria estar, mas às vezes é um caminho que a gente precisa passar para chegar onde a gente realmente quer daqui a uns anos, né? Então, a gente tem muito essa coisa de querer estar lá já, a gente é muito ansioso, assim, né? Pensando, eu não estou no lugar que eu queria, mas às vezes você está no caminho para chegar lá. Mas, enfim, aí continuando, eu criei a plataforma, vai fazer 3 anos, eu criei em 2023, e desde então eu estou focada 100% só na minha empresa, que é uma Temateca. Então, desde então eu estou aplicando os conhecimentos que eu tive até hoje para fazer a plataforma crescer, para chamar alunos novos, para lidar com os alunos que já estão ali, manter os alunos e conseguir gravar novas matérias, conseguir fazer aquilo que é necessário para eles, entendendo onde eles têm dificuldade, e sempre inovando, né? Porque às vezes as dificuldades que os alunos tinham 3 anos atrás, hoje em dia já é totalmente diferente. E ao mesmo tempo, hoje em dia ainda aprendendo, porque eu tenho certeza que se daqui 5 anos vocês me chamarem para uma palestra de novo, eu vou estar falando, que lá em 2026 eu estava em época de aprendizado, porque eu considero que eu estou também. Então, basicamente, as dicas finais ali, que a mensagem final que eu queria deixar para vocês é sobre o quanto os processos ali ao longo do nosso caminho vão ajudando a gente, né? O quanto eu ter dado monitoria no ensino médio me ajuda para dar monitoria na faculdade, que me ajudou ali no Responde Aí, o quanto o Responde Aí me ajudou no canal, o quanto o canal me fez crescer para criar a plataforma, o quanto o estágio e o meu emprego ali me ajudaram também para quem eu sou hoje. Então, como cada passo que a gente dá, cada processo que a gente passa, por mais que a gente ache chato naquele momento, por mais que a gente se questione, fazem parte de onde a gente quer chegar. E, basicamente, para a gente não desprezar os pequenos começos, porque eles vão ser importantes lá no futuro. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, um pouco da trajetória, tanto dessa parte educacional, quanto na engenharia biomédica em si. Perfeito, Esther. Muito obrigada pelas palavras. Eu tenho uma pergunta, eu queria saber. Tá escutando, né? Tô. Eu queria saber qual conselho você daria para as mulheres, tanto na engenharia, porque a gente vê que mesmo durante esse tempo, ainda são poucas mulheres que participam, que quer seguir a área de engenharia. Qual conselho você daria assim, para as pessoas? Porque esse vídeo tá gravado, né? Então a gente vai postar no YouTube. Uhum. Eu queria saber qual conselho você daria para as mulheres para se interessar assim, na área. Eu acredito que, por mais que hoje em dia ainda seja uma área majoritariamente masculina, né? Como a gente vê nas engenharias, cursos de exatas no geral, tem muito homem, mas eu acredito que a tendência é que isso aumente ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, 9 anos atrás, tinha eu e mais, sei lá, 15 meninas na minha sala, o que não é pouco, assim, para uma proporção mais antiga, mas ainda era pouco. E que hoje em dia eu vejo que tem muito mais mulheres, e o quanto essas mulheres que eu vejo, tanto as mulheres que se formaram comigo, mulheres que estão se formando agora, estão conseguindo alavancar suas carreiras, estão conseguindo empregos muito bons, estão conseguindo realmente se posicionar no mercado de trabalho, e devido a essa persistência, devido a esse posicionamento mesmo, conseguir ali realmente alavancar a sua carreira baseado naquilo que aprendeu no curso, independente de ser mulher ou não. Então, eu diria basicamente para não deixar essa coisa que ainda existe, infelizmente, em muitas áreas, não deixar isso afetar como você se enxerga, como você acha que vai ser o seu futuro, porque eu acredito muito que a tendência é que isso melhore ao longo do tempo. Eu não estou ouvindo. Boa tarde. Tá Boa me tarde. ouvindo, Esther? Tô. Eu me chamo Beatriz, faço parte do PET. Queria desde já agradecer sua iniciativa, porque eu acredito que você tem noção, mas você ajuda demais a gente de todas as engenharias, porque é o ciclo básico que acaba atrasando muita gente. Muita gente desiste por conta do ciclo básico, muito por conta de cálculo. Antes de entrar na faculdade, eu só ouvia falar que cálculo era o terror,
Mas, assim, depois que eu conheci teu canal, meu Deus, me salvou demais. E agradeço novamente pela iniciativa do canal, porque realmente salva a gente da engenharia. E eu gostaria de saber se em algum momento você sentiu falta de representatividade feminina na sua formação e se isso afetou e impactou você. Muito obrigada pelas palavras. Fico muito feliz com esse feedback. E eu confesso que na Unifesp, hoje em dia, a representatividade feminina é muito, muito boa, assim, né? Tanto no sentido de alunas, professoras, líderes, assim, das agremiações. Hoje em dia é algo muito grande, assim, pelo menos comparando com outras faculdades que eu já ouvi falar, que eu já fiquei sabendo. Hoje em dia é uma representatividade muito grande, tanto é que a minha orientadora e minha co-orientadora foram mulheres, boa parte da minha banca de TCC foram mulheres, ainda bem, eu fico muito feliz por isso, porque ainda mais na Unifesp aqui de São José dos Campos, são apenas cursos de exatas, são só as engenharias, computação, engenharia biomédica e matemática computacional. Então, são áreas que costumavam ser muito masculinas, hoje em algumas faculdades ainda são, mas que na minha formação, ainda bem, graças a Deus, eu tive a presença de muitas mulheres ao longo do meu curso e também na minha formação em si. E isso me ajudou muito, né, nesse sentido também de, enquanto eu fazia o meu TCC, ter esse contato com mulheres, saber ali que tinham mulheres me ajudando, que tinha essa representatividade, foi importante para mim. Boa tarde, Esther. Eu me chamo Gabriel Vilar e sou integrante também do PET. Eu queria perguntar, qual você acha que foi o diferencial assim para fazer a marca Matemateca ser ter um alcance assim tão grande entre os alunos e sempre ajudar as pessoas? Obrigado. Eu acredito muito que foi justamente o não desistir no meio do caminho foi um dos fatores. É até algo que eu esqueci de comentar com vocês, que enquanto o canal estava crescendo, tiveram algumas dificuldades no sentido de, por exemplo, síndrome da impostora, relacionando com essa parte de ser mulher em um meio que é majoritariamente masculino. Teve um pouco dessa coisa de, você nem é formada ainda, está ensinando, nossa, mas o professor fulano ali é melhor. E, tipo, tinha 30 mil outros homens ali dando aulas no YouTube também, e eu ficava com aquela coisa de, meu Deus, será que eu sou boa? Será que eu estou ajudando? Então, justamente não ter desistido em meio a algumas dificuldades e críticas ali. E falando das aulas em si, eu acredito que é muito da parte de eu justamente ter aprendido a entender o aluno. Então, eu nunca montei as aulas baseado no que eu achava que era o certo, porque, sim, sempre foi muito baseado no eu estou vendo que na monitoria, por exemplo, tais alunos têm mais dificuldade nisso aqui. Então, na aula, eu vou dar uma ênfase nisso aqui, que vai ser importante para eles. E acaba que isso escala dentro do YouTube, né? Que não apenas aqueles 2 alunos que eu conversei vão ter essa dificuldade, mas aquilo ali é algo geral para outros alunos. Então, o fato de saber ouvir os alunos, saber focar as minhas aulas para o real público, não focar apenas, porque eu acho que é certo, também foi importante. E falar a linguagem dos alunos também, que tem muitos professores que são muito bons, eu tive professores excelentes que às vezes não, por não falarem a linguagem dos alunos, mas falarem uma linguagem um pouco mais robusta ali, às vezes não atraía tanto a atenção ali de quem estava aprendendo. Então, acho que isso também foi um diferencial. E, por exemplo, você teria assim alguma dica para estudantes, por exemplo? Engenharia, todos sabem que é uma área muito concentrada de matemática, que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Qual seria, assim, o seu conselho, principalmente no início do curso, em que está se vendo nas matérias específicas, principalmente da engenharia? Acho que o principal é não desprezar a base. Tem muita gente que sai do ensino médio falando, sou bom em matemática, então aqui em cálculo vai ser tranquilo. E aí, quando o professor está revisando aquela parte de funções, revisando aquela parte de equações, a pessoa dá aquela desprezada. Então, acho que o principal conselho, a princípio, é ter essa humildade de, às vezes, voltar na base, de, às vezes, revisar aquelas coisas que você já aprendeu, mas que vão ser muito mais importantes agora. E também a parte de você encontrar a sua nova técnica de estudos, que também é um erro que muita gente comete. Às vezes, lá no ensino médio, você tinha uma determinada técnica de estudos
e que aí você tenta mantê-la na faculdade, só que às vezes ela não vai funcionar na faculdade da mesma forma, porque as matérias são diferentes, a grade horária é diferente, o seu tempo ali é diferente, então às vezes não vai funcionar e o aluno se frustra. Nossa, eu estudei assim a vida inteira e agora eu não consigo mais aprender as matérias da faculdade, talvez isso não foi feito para mim. Sendo que na verdade não é isso, às vezes é só porque a técnica de estudo não está adaptada para o momento atual. Então, muita gente acha que está com dificuldade em cálculo, mas na verdade é porque ainda não entendeu qual a melhor forma de aprender cálculo para aquela pessoa naquele momento. Então, às vezes, a sua técnica de estudo vai ser diferente da do seu colega do lado, vai ser diferente da do fulano. Então, encontrar realmente a melhor técnica para você, encontrar o melhor jeito que você aprende naquele momento. E, claro, não se sabotar, porque às vezes a gente acha que, porque eu tirei 3 nessa prova, isso aqui não é para mim, eu nunca vou aprender isso, sendo que às vezes é só uma questão de adaptação mesmo e de saber lidar com essa frustração. Tá ouvindo? Tô. Oi, Esther. Meu nome é Ruth, atualmente faço parte do PET Elétrica e sou líder do Make Lab. Como você percebeu que o Matemática causou tanto impacto positivo na vida de tantos estudantes? Foi através dos feedbacks. Eu ia recebendo... eu tô me ouvindo. Acho que tá dando microfone. Agora parou. Mas foi através dos feedbacks. Eu ia recebendo comentários, mensagens, até mesmo tanto dos alunos da própria Unifesp, que eram os meus colegas, quanto de pessoas de várias universidades do Brasil. Eu ficava, meu Deus, como que chegou nesse nível? E as pessoas iam mandando, nossa, antigamente eu só conseguia tirar 5 em cálculo, agora eu tô tirando mais de 8. E eu fui vendo realmente os resultados. Então, através dos resultados dos alunos, os feedbacks que eles mandavam, eu fui vendo que estava dando certo daquela forma que eu estava fazendo. E, claro, às vezes tinham mensagens de feedbacks mais construtivos. Nossa, essa aula aqui eu acho que podia ser um pouco mais lenta, podia ser um pouco mais detalhada. E fui recebendo essas mensagens e adaptando ali para o que os alunos estavam precisando. Só que, no geral, os feedbacks iam me mostrando que realmente o aperfeiçoamento e a lapidação que eu estava fazendo ali da minha didática e de toda essa parte educacional estava funcionando e estava alcançando cada vez mais universitários. Boa tarde, meu nome é Lívia e você falou mais cedo que nisso, na sua trajetória, você teve que equilibrar sua faculdade com as aulas. E assim, eu queria saber como é que você conseguiu equilibrar esses dois mundos. Querendo ou não, faculdade é pesada e também dar aula por fora é digamos assim, não é um peso, mas querendo ou não, é algo a mais que que pode te prejudicar na sua própria graduação, na sua própria formação, exatamente. Uhum. E eu também dou monitoria e também dou aula extra, então, às vezes eu tenho dificuldade de separar o momento para, tenho que preparar as aulas, tenho que estudar para a faculdade. Sim. Como eu falei, foi uma época um pouco mais difícil para mim, nesse sentido de precisar aprender um pouco mais sobre gestão de tempo, que por mais que quando a gente está na faculdade a gente tenha que lidar um pouco com isso, quando a gente tem algo a mais ali, vem um peso maior, então foi uma época que eu tive que entender bem como lidar com isso. E uma coisa que eu entendi, que é importante a gente entender isso para a nossa vida no geral, é que a gente quer muito que todas as áreas estejam 100% perfeitas o tempo todo, é o que a gente vai tentar. Só que nem sempre elas vão estar. Tipo, tinha semanas da monitoria que às vezes eu estava mais cansada, às vezes não estava conseguindo explicar direito. Aí tinha semana que eu estava super empolgada ali na monitoria, mas às vezes alguma matéria ficava um pouco mais acumulada. Então, eu acho que o principal é a gente entender que a gente não é uma máquina, assim, para deixar tudo certinho o tempo todo. Vai ter semana que você vai conseguir, até porque vai ter semana que você vai estar muito motivada, que vai ser uma semana boa na sua vida e que você vai dar conta de tudo. Mas nem toda semana vai ser assim, na verdade, quase nenhuma semana vai ser assim. Então, quando a gente coloca em mente que as coisas não vão estar 100% feitas o tempo todo, ainda mais quando se trata de um curso pesado, com matérias pesadas e fazendo coisas extracurriculares, a gente consegue ficar mais leve em relação a isso e justamente ficando mais leve em relação a isso, a gente consegue focar mais naquilo. A gente fica menos ansiosa, a gente fica menos angustiada e com isso, tendo esses sentimentos a menos de ansiedade, né, a gente consegue colocar um pouco mais da gente naquilo ali.
por mais que não vai estar 100% perfeito. Então, claro, você não vai fazer suas coisas de qualquer jeito, mas você vai saber que talvez algum dia ali você não vai estar 100% e você não vai conseguir dar tudo que você imagina que consiga dar naquela monitoria ou naquela aula ali que você vai dar. Então, é realmente sobre entender que você vai ter dias bons e dias não tão bons. Boa tarde, Esté. Eu tô um pouquinho nervosa, porque, assim, você é minha ídola. Ai, meu Deus. Falando aqui que você citou antes que existiam professores muito bons, mas existem professores muito ruins também. E, assim, o seu canal, ele me salvou de desistir do curso diversas vezes, porque realmente facilitou muito, principalmente em cálculo, equações diferenciais, álgebra vetorial, foi tudo, assim, me salvou demais. E, sabendo disso, eu gostaria de saber se você pretende fazer doutorado e seguir como professora de universidade particular, perdão, universidades no geral, particular ou públicas, e também gostaria de saber se antigamente, se você tivesse algum conselho para Esther Velasquez do passado, qual seria? Muito obrigada pelas palavras. Para mim é uma honra poder ajudar vocês e receber esses feedbacks. Fico muito feliz mesmo. E, bom, eu pretendo em algum momento dar aula em faculdade, talvez não a curto prazo, talvez daqui uns 10 anos eu tenho esse plano, porque atualmente eu tenho esse sonho de estar em sala de aula, né, de olhar ali para os rostinhos dos alunos, de entender, ter esse contato mais direto com eles, que é uma coisa que eu não tenho hoje. Mas antes disso, eu quero alcançar alguns objetivos dentro do próprio Matemateca. Mas sim, eu tenho esse plano, sim, de dar aulas em faculdade. E se eu pudesse dar um conselho para a Esther do passado, nossa, eu diria, acho que para ela não se sabotar mesmo, porque muitas vezes eu acho que eu não comentei com vocês que eu não era a melhor aluna da sala, né? Que eu não era aquela pessoa que tirava só 10 nas matérias, não sei o quê. Inclusive, eu tinha bastante dificuldade. Tipo, não tirava notas horríveis, mas não tirava notas boas também. Eu tinha bastante dificuldade, assim, principalmente na base, que minha base não era tão boa, base de física, base de circuitos elétricos. Eu não tinha uma base tão boa quanto os meus colegas tinham, por exemplo. Então, eu tive bastante dificuldade. Então, eu acabava me sabotando bastante. Várias vezes eu pensei em desistir também, ou então eu falava, nem vou estudar para essa matéria, porque eu olhava para os meus colegas que já sabiam tanto e falava, tipo, não, eu não vou estudar porque eu vou me sentir humilhada aqui, tendo que estudar isso aqui que eles já manjam tanto. Eu me sabotei muito. Então, eu acho que eu diria para eu olhar só para a minha trajetória, sabe? Não ficar comparando com a trajetória dos outros. Acho que isso é um conselho muito importante, inclusive, que às vezes a gente compara tanto. O fulano do meu lado, ele é muito bom, por exemplo, vocês que estão em engenharia elétrica, ele é muito bom em análise de sinais. O outro, ele é muito bom em circuitos. Eu não sou bom nisso. Será que é porque eu estou no curso errado? Não, às vezes é porque a sua trajetória é outra. Por exemplo, no meu curso, eu olhava muito para fulano que era super técnico, fulano que era super acadêmico, o outro ali que manjava super das matérias. E eu ficava, cara, o que acontece comigo? Que eu não sou tão boa assim quanto eles. Mas é porque o meu propósito ele era outro. Meu propósito estava em uma área que eu nem imaginava, como eu falei para vocês, que era essa parte de ensino. Então, não sabota a sua trajetória. Olha só para aquilo que você é bom, naquilo que você está disposta a fazer naquele momento. Se você precisa estudar mais, estuda mais, independente dos seus colegas já estarem manjando, ou se você já é bom naquilo, não sei, ajuda os seus colegas. E então, olhar para o seu caminho, sem comparar com o caminho dos outros. Acho que esse é o principal, não comparar com os seus colegas. Boa tarde, Esther. Me chamo Yasmin, sou petiana. No sentido de marketing, você sente que fez algo em específico para aumentar o alcance do Matemateca? Confesso para vocês que não, gente. Eu acho que foi muito boca a boca mesmo. Começou muito na galera da Unifesp, aí falava para os amigos, que falava para os outros amigos, e que foi essa coisa que foi escalando assim ao longo do tempo. E aí, conforme as pessoas foram gostando, eu acredito que o próprio algoritmo do YouTube foi recomendando mais, e aí eu fui postando mais no Instagram, no TikTok, e foi essa coisa um pouco mais orgânica mesmo. Acho que não teve nada muito específico. Talvez um diferencial assim que teve, inclusive respondendo outra pergunta que fizeram antes, acho que um dos diferenciais que ajudou a dar essa escalada no canal
foi que em 2021 eu gravei um curso de análise de sinais que não existia em nenhum outro canal, sabe? Então, isso ajudou a trazer um público novo e que aí acabou voltando para aquele caminho do boca a boca. Eu conheci um canal que ensina análise de sinais, lá tem cálculo também, se você precisar. Então, foi muito essa coisa de um recomendando para o outro. Boa tarde, Esté. Tá escutando? Meu nome é Darlan, sou também do PET. E há muito tempo também eu já lido com monitoria, desde o IF, do Instituto Federal. Passei 2 anos como monitor. Ainda estou, né, sendo monitor aqui na UFCG. E na minha cidade eu também dou aula em um cursinho preparatório para o IF. Só que eu não sei se você já passou por isso, mas para muita gente só é professor aqueles que têm uma licenciatura. Então, a minha dúvida é o seguinte: você enfrentou, de certa forma, esse julgamento? Você se cobrou por esse fato de você ainda estar no ensino médio no tempo e ensinava, e ainda antes de estar formado ensinava? Então, de alguma forma, você se cobrou com isso? E se sim, como você lidou com essa situação? Enfrentei, principalmente depois que eu criei o canal. Na época da escola, não, que era algo ali mais fechado, mas depois que eu criei o canal, eu enfrentei um pouco disso, principalmente em relação aos próprios professores da minha faculdade. Tinha muitos professores que apoiavam o canal, que recomendavam para os alunos, que na época era pandemia, né? Então, na pandemia teve uma busca muito grande por aulas online, e aí os professores acabavam recomendando, mas tinha professores que eram totalmente contra, que falavam, tipo assim, ela não é matemática para estar ensinando cálculo. Então, na época comigo eram mais esses professores, né? Só que na época eu lembro também que teve uma polêmica muito grande na internet com o canal da Débora Ladim, não sei se vocês conhecem, que ela ainda não era formada em história, mas dava aulas de história. E aí a galera pegava super no pé dela em relação a isso, falando, nossa, você não tinha que estar ensinando, você tem que excluir o seu canal, porque isso é injusto com os professores, tudo mais. E eu acabei me colocando nesse lugar também, de tipo, vocês estão falando isso dela, eu também estou em um lugar errado, né? Então, teve muito dessa cobrança, assim, tanto por parte dos professores, que ficavam meio assim com o canal, quanto da minha própria cabeça quando eu via esse tipo de polêmica. Mas eu acredito que são lugares muito diferentes. É diferente de eu querer tomar o lugar de um professor, querer estar... realmente me comparar ao nível que ele está. Eu sempre deixei muito claro que minhas aulas não são feitas para substituir a aula do professor na faculdade, são feitas para complementar e para te ajudar a entender aquele assunto que ele explicou de uma outra forma, de uma forma mais na sua linguagem, mas eu nunca quis me colocar no lugar de ninguém. Eu acho que isso sempre foi algo que eu quis deixar muito claro. Então, assim, eu passei... Foi uma das épocas difíceis aí que eu tive, foi principalmente na época da pandemia, que rolou muito dessas polêmicas, né? Mas eu acredito que quando a gente sabe o lugar onde a gente está se colocando, a gente sabe qual é o nosso, que está no nosso coração ali, quando a gente está ensinando, qual é o nosso verdadeiro sentido ali, essas coisas deixam de afetar, sabe? Claro que a gente fica meio mal de, que chato isso, mas é mais uma questão de você entendendo que você não está tomando o lugar de ninguém, você não está se colocando em um lugar que não pertence a você. Pelo contrário, você está tentando ajudar outras pessoas, mas sem... querer estar em outro nível ali. Perfeito, Esté, muito obrigada. Eu só quero fazer um pedido a você. A gente quer tirar uma foto, só com sua tela. A gente vai sair aqui, aí você fica preparada para a foto, a gente se reúne aqui e tira a foto, pode ser? Tá bom, pode ser. Perfeito, então. Bom, Esté, e é isso. Deu certo sim, a gente já tirou. E é isso, quero mais uma vez agradecer você pela participação. Quem sabe, né, a gente vai lhe convidar futuramente para vir e você, quem sabe, vai ser professora já da universidade. Estamos torcendo por isso. E venha para a UFCG, por favor. Espero que sim. Já... Muito obrigada pelo convite, gente. Foi uma honra para mim. A gente também agradece muito e é isso. Então, boa tarde e boa semana. Boa tarde, boa semana para vocês. Tchau.